Vamos ler então 2 Reis, capítulo 6, o verso 15. Deu tempo de você achar aí? Amém? Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Vire para quem está lá e diga assim: não tenha medo. Diga para ele aí. E olha o que diz agora, tome posse dessa promessa: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eu vou repetir: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Irmãos, essa história é uma história linda e poderosa da palavra do Senhor, como todas as outras, mas ela tem alguns elementos que realmente chamam a nossa atenção de uma forma muito especial. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Israel tinha um inimigo que o atormentava muito, que era o povo sírio. E naquela época o rei da Síria constantemente ele invadia o território de Israel. Mas em Israel, naquele momento, naquela época, havia também um profeta poderoso, homem de Deus, chamado Eliseu. E como Deus ama o povo dele, protegia o povo dele, Deus começou a usar o profeta Eliseu para que o povo de Israel não viesse sofrer com a invasão do povo sírio. Olha, irmãos, o que Deus fazia. Toda vez que o rei da Síria ia invadir Israel, Deus revelava para o profeta, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando nós lemos, irmãos, o Velho Testamento, não significa que no Velho Testamento nós não temos a ação do Espírito Santo. A diferença é que no Velho Testamento o Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas. Ele descia sobre poucas pessoas, pessoas selecionadas por Deus para tarefas específicas. Hoje, diferente, nós vivemos uma nova dispensação do Espírito Santo, onde nós temos o Espírito Santo que é derramado sobre todos nós. Eu posso ouvir glória a Deus sobre isso? Não é exclusivo de algumas pessoas, ele vem sobre todos nós e para todas as áreas da nossa vida. E naquela época ele vinha sobre algumas pessoas, e Eliseu era alguém cheio do Espírito de Deus. E Deus então revelava para Eliseu. Eliseu corria lá para o rei e falava assim: olha, o rei da Síria está vindo invadir aqui pela tal colina, pelo lado leste. Aí o rei da Síria ia invadir. Na hora que ele ia invadir, o que acontecia? Israel já estava lá todo preparado e vencia a batalha. Aí o rei falou assim: não, agora vamos invadir pelo norte. Aí o rei da Síria planejava. Deus revelava para o profeta, e o profeta falava para o rei: olha, os inimigos estão vindo pelo norte. E ali foi acontecendo isso uma vez, duas vezes, três vezes. O que aconteceu? O rei da Síria começou a ficar irado, começou a ficar com raiva, começou a ficar bravo. E ele começou a achar que no meio do exército dele tinha um espião. Falou: tem alguém infiltrado aqui. Alguém está sendo espião, alguém está contando para o rei do lado de lá as nossas estratégias. E ali então os seus soldados falam: rei, não tem espião, coisa nenhuma aqui, nós somos leais ao Senhor. Mas é que do lado de lá tem um profeta e Deus revela tudo para ele. A gente não consegue esconder as coisas dele. Então ele falou assim: já sei, então vamos matar esse profeta. Vamos acabar com eles. E um dia, irmãos, Eliseu está lá na sua casa, dormindo, e ele tinha ali o seu ajudante que vivia junto com ele, o discípulo dele, que era algo comum na época de treinar discípulos, conviviam juntos. Um dia eles acordam de manhã, eles abrem a porta para buscar o leite, comer um pãozinho, alguma coisa, na padaria lá. Quando eles abrem a porta, o exército da Síria todo cercando a casa. Homens armados, espadas, lanças, cavalos, carros de guerra, porque o rei estava irado. Ele falou: eu vou acabar com esse homem que fica contando as minhas estratégias. Quando o ajudante do profeta viu aquilo, entrou em desespero. Falou: nós vamos morrer, nós estamos cercados, nós não temos saídas, nós não temos solução, não tem o que a gente fazer, não tem para onde escapar. E aí, irmãos, eu imagino então o profeta Eliseu, ele chama o ajudante e fala assim: meu filho,
calma, você é novato ainda, você é inexperiente, você está muito nervoso. Eu imagino assim, ô profeta, como que o senhor pode estar calmo? Os homens vieram tudo aqui pegar a gente, matar a gente. Calma, você não está vendo? Vendo o quê? Você não está vendo? Não estou vendo nada. Aí então, olha que coisa linda, irmãos. O profeta, ele ora pelo seu ajudante. Fala, Deus, abra os olhos do menino. É novinho, é inocente ainda. Ele não tem noção ainda. Abra os olhos do rapaz, Deus. E quando os olhos do rapaz abrem, ele começa então agora a visualizar o mundo espiritual. E sabe o que estava ali ao redor de Eliseu? O exército do Deus vivo, o exército dos anjos do Senhor estava ali. E a Bíblia diz que ele estava ali com fogo, carros de fogo, colunas de fogo ali, protegendo todos eles. Ele falou, viu, fica calmo. Diga assim comigo, mas Eliseu, diga mais forte, mas Eliseu era abusado. Ele não se contentou com isso não, sabe o que ele fez? Ele falou assim, Deus, agora deixa ele cego. Eliseu foi o primeiro homem invisível da história. Foi o primeiro homem invisível. Aí Deus orou para os exércitos ficar cego. E não perceber que era o Eliseu. E aí ele chegou lá e foi conversando. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente veio procurar o profeta Eliseu. Ah, eu não conheço ele não. E era o próprio Eliseu falando. Eles não reconheciam. Deus mudou a visão do exército inimigo. É verdade, mas você continua o texto lá depois. E aí ele falou assim, o que você está procurando? Ah, estou procurando Eliseu. Ah, já sei onde que ele está, eu vou levar vocês até ele. Olha que homem abusado, irmãos, cheio do poder de Deus. Né? Fala para o seu irmão, você vai ficar abusado também. Fala para ele, cheio do poder de Deus. Fala para ele aí, ousado. Vai fazer umas loucuras em nome de Jesus aí, amém? Aí Eliseu vai lá, vai na frente, levando todo o exército atrás. E eles estão querendo matar o Eliseu. E o próprio Eliseu está na frente deles, mas eles não enxergam. A vista deles foi transformada. E sabe que aonde Eliseu leva eles, irmãos? Para dentro da cidade. Dentro do exército, do inimigo, do exército de Israel. E aí quando eles estão no meio da cidade, com todo o exército de Israel em volta, com o rei de Israel em volta, Eliseu faz mais uma outra oração. Deus, pode abrir os olhos agora. E quando eles abrem os olhos, aonde que eles estão? Dentro da cidade, cercado pelo próprio exército de Israel. E a Bíblia então diz que o rei de Israel pergunta para Eliseu, Eliseu, o que a gente faz com esse monte de soldado que você trouxe aqui? Vamos matar eles? Eliseu falou, não, hoje é para ter misericórdia. Hoje não é para matar ele. E o final do texto diz que o rei da Síria parou de invadir o território de Israel. Aquele ataque, uma hora, chegou ao fim. Deus operou o seu poder. E aquele cerco, aqueles ataques que pareciam que nunca iriam acabar, uma hora acabaram. Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite para dizer, irmão, meu filho e minha filha, o teu choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E ao final desse vale da morte, os passos verdejantes estão nos esperando. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Quantos querem que o Senhor abra os nossos olhos? Quando os olhos daquele ajudante foram abertos, a Bíblia diz que ele viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Nessa semana estamos aprendendo sobre o fogo. O fogo que consome, nós já vimos aqui. Ontem fomos ministrados uma noite espetacular, maravilhosa, de cura interior em nossos corações. O fogo que aquece o coração. Quantos estão tendo com o seu coração mais aquecido aí? Quem já está sentindo o seu coração? E nós vamos ver hoje, irmãos, algo muito poderoso que o fogo faz. O fogo, ele traz proteção sobre nós. Hoje, nos dias atuais, talvez nós não temos tanta necessidade dessa característica. Mas nos tempos bíblicos, ou talvez até outros lugares, é muito comum você acender o fogo para se proteger, não é verdade? Se você for fazer acampar na mata, alguma coisa, é comum você acender uma fogueira, porque ela afugenta os animais, ou seja, ela traz proteção. Diga comigo, quando o fogo do Espírito Santo está sobre mim, eu tenho a proteção do Senhor. Quantos querem a proteção do Senhor? Irmãos, nós vivemos num mundo de muita ansiedade, de consumismo muito grande. E a gente pensa que ser vitorioso é somente ter cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É acrescentar, acrescentar.
Se hoje eu tenho uma porção, amanhã eu tenho que ter mais. Se hoje eu tenho um valor em dinheiro, amanhã eu tenho que ter mais. Se hoje eu tenho alguma alegria, amanhã eu tenho que ter mais. Sempre mais, sempre mais. Mas muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que não perder o que já tem também é bênção. A proteção é bênção de Deus. Porque nós não podemos somente pensar em conquistar algo a mais, mas também temos que nos preocupar em não perder aquilo que Deus já nos deu. Porque às vezes a gente fica tão ansioso, tão desesperado para conseguir algo que nós não temos, e os nossos olhos estão ali querendo. E tantas bênçãos que Deus já colocou para nós, nós estamos o quê? Perdendo. E é por isso que muitas vezes há uma sensação na vida que a vida não avança. Que parece que você faz, você conquista, mas parece que você não sai do lugar, não é verdade? Por quê? Você pensa, olha, eu conquistei, eu talvez até tive um aumento de salário, as coisas aconteceram, mas parece que passaram o tempo, os tempos passaram, eu não saí do lugar. Por quê? Porque você avançou por um lado, mas perdeu aquilo que já tinha. Todos nós, irmãos, temos que estar constantemente clamando pela proteção de Deus sobre nós. Não perder o que Deus já deu também é bênção do Senhor. Deus não está somente te abençoando quando Ele dá algo novo para você. Quando você não perde o que Ele já deu, é também bênção do Senhor. Devemos clamar essa proteção do Senhor sobre nós. E nessa noite Deus quer falar conosco sobre algumas áreas que nós temos que estar constantemente clamando a sua proteção. Esse fogo que venha nos proteger. Nós estamos fazendo uma semana de busca, de oração, mas também de uma certa forma um seminário para nós aprendermos mais da palavra de Deus e do Espírito Santo. Quantos gostam de aprender a palavra de Deus? Irmãos, a primeira área que nós temos que sempre clamar a proteção do Senhor é a proteção contra as tentações. O livro de Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quantos lembram da oração do Pai Nosso? O que Jesus orou e nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus. Vou fazer a aulinha aqui. Vamos lá, pode continuar. Sejam feitas assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa. Está enroscando aí, vamos lá. E não nos deixe cair em tentação. Diga comigo, a tentação precede o pecado. Antes de cairmos no pecado, vem a tentação. Por isso que Jesus, de uma forma muito sábia, diz, Ele não orou, não nos deixe cair no pecado. Ele orou, não nos deixe cair na tentação. Porque uma vez que você caiu na tentação, é muito difícil você deixar de pecar. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Só uma imaginação. Imagina que um anjo aparece aqui e ele vem com uma lei dizendo, olha, encostar nesse púlpito aqui é pecado. Se você encostar aqui, você comete pecado. Eu pergunto, se eu passar a essa distância, quais são as chances de eu pecar? Vamos lá, quais são as chances? Poucas ou muitas? Muitas. Eu posso estar andando, indo para lá e para cá, de repente eu tropeço e seguro. Agora, se eu andar aqui, quais são as chances de eu pecar? Nenhuma. Porque eu estou longe da tentação. E quando nós falamos a palavra tentação, irmãos, não limite isso somente a práticas de pecados sexuais. Mas uma conversinha pode ser tentação. A linguinha vai coçando, né? Para fazer aquela fofoquinha. Ai, perdão, irmãos, eu cometi um erro. Toda vez que eu falo a palavra fofoca, eu esqueço que os tempos são muito modernos. Hoje em dia não tem mais fofoca, né? Hoje em dia a gente relata os fatos, né? Eu não estou fofocando, eu estou relatando os fatos. Somente falando o que aconteceu, né? Não nos deixe cair na tentação. Nós temos que orar isso. Deus, não me deixe cair, ficar próximo daquilo que possa me levar a pecar. Por exemplo, ficar irritado, ficar irado. É pecado você ficar irado? Sabia que não é pecado ficar irado? Não é pecado. Mas ficar irado é uma grande tentação. A Bíblia fala, por exemplo, que é tolice você ficar irritado muito rápido. Então, se tem alguns aí que ficam irritadinhos muito rápido, tem que chamar o fogo do Espírito Santo aí, viu?
para queimar isso daí. É tolice. Eclesiastes 7:9. Tolo é o homem que se irrita facilmente. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Em si ficar irado não é pecado, mas se você manter aquela ira, você pode acabar o quê? Pecando. Você vai agredir pessoas, às vezes não fisicamente, mas vai agredir verbalmente. Vai xingar, vai humilhar, vai falar de palavras que depois você vai se arrepender, vai desrespeitar pessoas. Por isso nós temos que clamar, irmãos, todos os dias: Senhor, não me deixe cair em tentação. Uma segunda área, irmãos, que nós precisamos da proteção do Senhor é sobre as obras malignas. O livro de Efésios 6 diz que a nossa luta não são contra pessoas, mas contra as potestades espirituais. O mundo espiritual, ele é real, ele existe. E não há nada que nós possamos fazer, irmãos, neste mundo para impedir. No mundo espiritual, você pode pôr cerca elétrica, você pode não sei o que, você pode pôr cachorro, você pode pagar seguro. No mundo espiritual, irmãos, nós vencemos com armas espirituais. O livro de Efésios capítulo 6 diz assim: pois vistam da armadura de Deus para resistir no dia mau, e vocês possam permanecer inabaláveis. A tentação, ela gera o pecado. E quando nós pecamos, nós damos legalidade para o diabo entrar. Nós damos brecha para o diabo entrar com os seus demônios. Os demônios são reais, eles existem. E existem demônios para cada área da nossa vida. Existem demônios para destruir família, existem demônios para destruir casamento, existem demônios para trazer enfermidades, existem demônios para trazer doenças, existem demônios para trazer tristeza, existem demônios para trazer desânimo. Nós temos que pedir a proteção do Senhor. Nós temos que estar debaixo, irmão, das mãos de Deus. Preste atenção que você vai ouvir. É loucura querer viver sem a proteção de Deus. É loucura querer viver sem ter a mão de Deus sobre você te protegendo. Porque nós podemos nos proteger, irmãos, de muitas coisas deste mundo. Mas há muitas outras que só Deus é que pode nos proteger. Posso ouvir um glória a Deus? Nós também temos que, irmãos, pedir a proteção do Senhor contra tempos difíceis. O livro de Provérbios, capítulo 10, verso 5 diz sobre isso, que há tempos que são bons na vida, mas também há tempos que são difíceis. Problemas, irmãos, são inevitáveis. A Bíblia diz que esse mundo, ele jaz no maligno. Enquanto tivermos nesse mundo, haverão problemas. Nós podemos fazer tudo certo, mas os problemas serão inevitáveis. Por isso, organize a sua vida. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim para ele: descomplique a sua vida. Fala para ele: descomplique a sua vida. Procure ter a sua vida o mais em ordem possível, para quando os momentos ruins chegarem, você estar o quê? Preparado para ela. A vida é assim. Você tem a sua vida, você está lá vivendo normal, correndo, tantas coisas. De repente, talvez você tenha um pai, uma mãe mais idoso. Ele tem um AVC, está anulado em nome de Jesus, mas são coisas que podem acontecer, não é verdade? Uma doença, e a sua vida vira de ponta cabeça. E você estava preparado para os momentos difíceis. Nós temos que economizar, ter reservas. Nós temos que ter uma família sólida, uma família estruturada, para quando os momentos difíceis chegarem, nós possamos aguentar. Temos que ter uma vida em ordem. Vai acabando com os rolos da sua vida, irmãos. O diabo, ele anda ao nosso derredor, e ele vai procurando brechas para entrar na nossa vida e nos destruir. Que nessa noite nós possamos buscar esse fogo do Espírito Santo que traz proteção sobre nós. Uma outra área que nós precisamos de muita proteção, presta atenção. Nós precisamos da proteção, irmãos, contra amizades. As amizades são dos maiores inimigos, umas maiores estratégias que o diabo ele usa. Pessoas, irmãos, elas são como pontes, você sabia disso? Toda pessoa que você se relaciona, ela é como uma ponte. Toda pessoa na qual você se envolve, ela te leva para uma outra situação. Se eu me envolver com essas pessoas aqui, elas vão me levar para uma direção. Se eu me envolver com outras pessoas, elas vão me levar para outra direção.
4 tipos de pessoas que você tem que tomar muito cuidado. Presta atenção. Pessoas que têm muita influência sobre você. Principalmente pessoas que têm muita influência para fazer coisa errada, para fazer pecar. Você tem que vigiar. Deus colocou algo muito forte no meu coração para esta mensagem. Não se assuste depois dessa semana, se depois dessa semana pessoas começarem a se afastar de você. Não se assuste. Porque assim como um fogo é aceso, animais não conseguem chegar. Quando o fogo do Espírito Santo começa a se acender na vida de algumas pessoas, tem pessoas que não conseguem conviver mais com você. Porque a presença de Deus é tão forte em você que incomoda ela. Incomoda ela. Ela percebe que aquelas conversinhas não colam mais com você. E ela começa a dizer, mas agora você é bobo, agora você virou crente. Porque ela gostava daquelas conversinhas, ela gostava daquelas fofoquinhas, ela gostava daquelas coisinhas. E agora você não entra mais naquilo. Quanto mais o fogo queimar em você, não que nós vamos ver isolado as pessoas, amém, irmãos? Porque nós temos que ganhá-las para Jesus, amém? Mas é sair debaixo da sua influência. Segundo tipo de pessoa que nós temos que tomar cuidado e nos protegermos: pessoas amarguradas. Como tem gente amargurado, igual Mical. Você lembra de Mical? Mical foi a esposa de Davi. Davi entrou na cidade pulando, adorando a Deus. Ele estava feliz que a arca tinha chegado na cidade. E quando ele estava tão feliz, ele ficou tão empolgadão, mas tão empolgadão, que ele foi tirando as vestes reais. Não é que ele ficou peladão lá não, viu, irmãos? Né? Mas ele tirou assim as vestes reais, as túnicas, tal. Mical, fala para o seu irmão, nada de ser Mical. Fala para ele aí. Mical era aquela mulher amargurada. Quando ela viu o rei, como que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Como que pode? Você é o rei, pulando desse jeito no meio das pessoas. Conhece uns amargurados assim? Como que pode um negócio desse? E a Bíblia diz, porque ela foi amargurada, e ela repreendeu Davi da sua alegria, ela se tornou estéril por toda a sua vida. Há pessoas amarguradas, irmãos, são estéreis. Elas sempre desanimam você. Há um tempo atrás eu comecei a orar a Deus, pedindo que Deus me ajudasse a emagrecer. Senhor, eu preciso, né? Alguns pastor, o que o senhor fez? Foi na fé, na oração. Mas sabe o que eu sempre coloquei em oração? Eu falei, Deus, me livra dos amargurados. E quanta gente chegava, ai pastor, emagreci, irmão, emagreci 10 quilos. Pastor, conheço, tive um amigo meu que emagreceu 10 e engordou tudo de novo. Eu falei, sai para lá, Mical. Sai para lá, seu amargurado. Não é assim, irmãos? Sempre tem gente amargurada. Você tem aquele sonho de fazer aquela faculdade, aquela profissão. Acabei de ver uma reportagem no Fantástico, engenheiro vendendo picolé na praia. Vai para lá, Mical. Sai para lá, amargurado. E eu oro, eu falo, Deus, tire esses amargurados da minha cabeça. As palavras que vêm para desanimar. Terceiro tipo de pessoa que nós temos que fugir, irmãos: os invejosos. Eles tiram o brilho da vitória dos outros. Ao invés de se inspirarem nas conquistas, olhar o que a outra pessoa fez e aprender com ela, e falar, olha que alegria ela conseguiu, vou aprender. Se ela conseguiu, também vou conseguir. Elas tiram brilho. É que ele tem sorte. Para ele é tudo mais fácil. Mas é que também ele nasceu assim num berço de ouro. Irmãos, há muita gente invejosa. Irmãos, não se iludam. Não sejam ingênuos. Nem todo mundo vai se alegrar com a sua alegria. Toma cuidado que você fica postando na internet, fica divulgando a sua vida, e fica colocando, só vai atraindo inveja, vai atraindo raiva. E quarto tipo de pessoa que nós temos que tomar muito cuidado: os críticos. São falsos, covardes. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos: trabalhar com gente que quer contribuir, ela já chega com ideia, ela chega com solução, ela se apresenta. E hoje nós temos uma ferramenta chamada internet.
campo de batalha dos covardes. Porque 99% não teriam coragem de dizer na frente. Quando você vê pessoas criticando a internet, não admirem, elas são covardes. São covardes e covardes. Não estão cheias do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não faz isso. Quem tem o Espírito Santo se apresenta, se coloca à disposição, diz: eis-me aqui, traz ideia, traz soluções. Essas pessoas nos derrubam para baixo. 4 tipos de pessoas: os que nos influenciam para coisas erradas, amargurados, invejosos e críticos. Não se assuste se algumas pessoas depois dessa semana começarem a se afastar de você, porque elas vão perceber que com você não cola mais, com você não dá mais. Talvez você, moça que está aqui, eu sei que a maioria dos jovens, adolescentes estão lá na The House. Talvez o seu namorado termine o seu namoro depois dessa semana. É Deus te protegendo. É Deus dando livramento para você. Quem é casado vai restaurar, não é para se livrar não. Casado é game over, é até a morte. Dá um jeito, se vira. Se vira. Agora, se é namoro, eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Talvez pessoas se afastaram de você se você está triste porque aquela pessoa se afastou. João capítulo 15 diz que a árvore que dá fruto, Deus poda. Deus poda. Você pega uma árvore, tem galho seco, você tem que podar, porque aquele galho seco fica sugando as energias. Talvez eram pessoas que iam te levar para caminhos errados, e o fogo do Espírito Santo começou a acender em você. É por isso que ela terminou o namoro com você, rapaz. Não é porque você não tinha isso, você não tinha aquilo. É que tinha muito fogo do Espírito Santo em você, e ela queria outro fogo. Fogo estranho. Me adulto aqui. Esse rejeita. Você é de Deus, você é serva de Deus. Quantas pessoas cheias do fogo do Espírito Santo nós temos aqui nesse lugar? Uma outra área que nós precisamos da proteção do Senhor, irmãos, é contra ciladas. Provérbios capítulo 14 diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem maravilhosos, mas o final deles são de morte. Há negócios, há sociedades, há empregos, há ideias, há projetos. Mas você não precisa ficar com medo e ficar confuso não, porque o fogo do Espírito Santo está aí dentro de você. Uma das formas que o Espírito Santo fala conosco, nós estamos aqui aprendendo essa semana, amém? Você gosta de aprender, amém? É paz no seu interior. Aprenda isso. Diga comigo: paz no interior. A palavra diz que a paz do Espírito habite em vosso coração. Seja um árbitro em vosso coração. Seja um juiz dentro de você. Se você talvez está querendo fazer algumas coisas e veio aqui nessa noite e não está sentindo paz, não faça. Não faça. Irmãos, é impressionante como Deus cuida de nós. Deus cuida de nós de forma maravilhosa. E às vezes nós não entendemos o cuidado de Deus. Deixe o Senhor te proteger. Peça para Ele te proteger da inveja das pessoas, como já falamos. Nós vamos orar muito hoje contra a inveja. Inveja, ela traz um cansaço físico que não sai de jeito nenhum. Você pode ir para Paris, né? Você pode ir para, né? Pode ir lá para aproveitar, né? Não para se livrar do, né? Aí não sei o que, e viaja. Você pode fazer o que for, e gasta dinheiro, e vai, não sei o que. Eu acho que eu estou precisando comprar um pouco de roupa nova, né? E vai no shopping, vai e passa o cartão. Fala para o seu irmão: a fatura chega. Fala para ele aí: a fatura chega. A inveja, ela traz um cansaço, um desânimo, e só sai depois que você ora. E vai sair hoje em nome do Senhor Jesus. E por último, a proteção física. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas você não tem controle sobre o motorista imprudente que vem do outro lado. Toda vez que você for entrar no carro, pede para Deus te proteger. Toda vez que você for fazer uma viagem, pede para Deus te proteger. Peça para Deus proteger a sua saúde, das enfermidades, das doenças. Pede para Deus te proteger da violência desse mundo, desse perigo deste mundo. Nessa noite, irmãos, nós vamos levantar um clamor de proteção do Senhor sobre nós. Se coloque de pé neste momento glorificando a Deus.
Comece a clamar agora ao Senhor. Comece a pedir agora que Deus proteja a sua vida. Põe a mão sobre a sua cabeça agora. A primeira oração que eu quero fazer, eu quero orar por você agora, que tem sentido esse cansaço exagerado dentro de você. Nós vamos orar, quebrar esta inveja contra a sua vida. Às vezes a inveja vem do lugar que a gente menos imagina, dentro da nossa casa, da família. É a pior da inveja que existe. Dói, machuca o nosso coração, mas nós temos que clamar a proteção do Senhor. Abra a sua boca agora, comece a orar agora. Peça agora a proteção de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus...